Que seu dia e sua semana sejam muito abençoados. Bem-vindos a mais essa nossa conversa, sempre buscando conhecimento. Hoje a gente está abrindo um livro que chegou para nós, Segredos do Lugar Secreto, do Bob Sorge, e vamos focar numa ideia do capítulo 25, que, nossa, chama a atenção logo de cara, negar-se a si mesmo. A fonte já começa com aquela passagem conhecida, né? Mateus 16, 24. Se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Olha, sendo bem sincera, para muita gente essa frase pode soar meio, árida, quase um convite para viver sem alegria, talvez. Mas o autor, o Bob Sorge, ele argumenta o contrário no texto. Ele diz que isso não é um chamado mórbido, não. Na verdade, seria um segredo para algo muito bom. Então, a nossa missão aqui vai ser mergulhar na leitura que ele faz disso. O que seria exatamente negar-se a si mesmo para ele? Por que chamar de segredo? E o mais importante, qual a conexão disso com uma intimidade espiritual mais profunda? Vamos lá desvendar isso. Exato. A perspectiva que o livro traz é que essa fala de Jesus não é sobre sofrer por sofrer de jeito nenhum. Pelo contrário, é mais um convite, quase como uma chave, sabe? Para um nível mais alto de relacionamento com Deus. A autonegação, segundo Sorge, é o caminho que ele propõe para essa proximidade maior. E tem aquela analogia que ele usa, achei bem visual, para mostrar o valor contra o custo que a gente percebe. É como se alguém oferecesse um carrão de luxo zerinho por, R$20 e a pessoa ficasse reclamando só dos R$20, perdendo a noção do valor gigante que está recebendo, né? A ideia central do texto é essa. O benefício, que ele chama de comunhão profunda com Deus, seria, imensamente maior que o preço de se negar. Precisamente. O ponto central que o autor trabalha é que esse ato de negar-se a si mesmo, ele funciona como um catalisador. Não é o objetivo final em si, mas um impulso consciente para aquilo que ele descreve como o grande prazer da intimidade no lugar secreto. Para ele, na visão do livro, essas duas coisas, autonegação e intimidade espiritual, andam juntas, sabe? Negar-se, nessa interpretação, teria o poder de despertar o fluxo de vida e intensificar o amor nesse espaço íntimo com Deus. Isso já começa a colocar uma luz diferente no assunto, né? Mas um ponto que o autor parece, bater bastante na tecla é a diferença entre negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz. Muitas vezes a gente junta tudo, mas ele faz questão de separar. Como é que o texto explica essa distinção? Sim. Essa distinção é chave para entender o argumento dele no capítulo. Ele liga tomar a sua cruz principalmente à necessidade de crucificar as paixões que são pecaminosas da carne. É a luta contra o velho homem, contra aquilo que é errado mesmo, desalinhado com Deus. Lidar com o pecado, resumindo. Entendi. Então, tomar a cruz, para ele, é a batalha contra o negativo, o que não pode. E o negar-se a si mesmo, onde entra, se não é sobre pecado, é sobre o quê, então? E aqui está o pulo do gato da interpretação dele. Negar-se a si mesmo não teria a ver com paixão pecaminosa, mas com desejos, prazeres, atividades que são, por si só, boas. Coisas legítimas, saudáveis até. O foco muda totalmente, percebe? Não é combater o mal, mas, voluntariamente, diminuir o espaço e a influência dessas coisas boas na vida. Então, a pessoa estaria conscientemente abrindo mão de algo que é permitido, que é até bom. Isso é bem contraintuitivo. Para que fazer isso, segundo o autor? O propósito que ele descreve é um só: buscar Jesus de forma mais intensa, mais focada. É uma escolha mesmo, deliberada, de colocar o relacionamento com Cristo acima até das coisas boas da vida. É como dizer, olha, isso aqui é bom, mas eu quero mais dele. É abrir mão do legítimo por algo que o autor vê como transcendente, uma comunhão mais profunda. Fascinante essa diferença. Não é lutar contra o proibido, mas saber gerenciar o permitido. Mas ainda parece meio abstrato.
o texto dá exemplos concretos do que seria esse negar-se a si mesmo no dia a dia? Sim, sim. Ele dá uma lista variada para deixar a ideia mais palpável. Tipo, práticas como o jejum, né? Seja parcial ou total, abrir mão de comida, que é uma necessidade e um prazer legítimo. Outro exemplo, diminuir as horas de sono de propósito para buscar a Deus. E tem mais coisa nessa lista, né? Lembro de ler sobre optar por não ir numa atividade de lazer, uma diversão que seria normal, aceitável, dizer não para convites sociais, talvez até de amigos, para ter mais tempo para essa busca, reduzir tempo com hobby, recreação, até exercício físico. Exatamente. O autor chega a mencionar exemplos mais íntimos, como um casal decidir dar uma pausa temporária na relação sexual, que é uma bênção no casamento, ou para alguns solteiros um voto de celibato com esse foco espiritual. Ou algo bem cotidiano, como escolher gastar menos em algo, mesmo podendo, para direcionar o recurso ou a atenção pro reino. A gama é bem ampla mesmo. E o ponto principal que o autor reforça, imagino, é que nada disso comer, dormir, se divertir, sexo no casamento, gastar dinheiro, é errado por si só, certo? Justamente. Ele descreve isso claramente como presentes de Deus, coisas boas que a gente deve apreciar com equilíbrio, com gratidão. A autonegação, no contexto que ele coloca, é justamente sobre deixar esses presentes de lado temporariamente. Não por serem ruins, mas por um propósito maior, mais focado. É uma reordenação de prioridades, bem consciente. Ok, a distinção ficou mais clara, os exemplos ajudam a gente a visualizar. Mas a pergunta que não quer calar é, por quê? Se são presentes de Deus, por que colocar de lado, mesmo que só por um tempo? Qual a motivação profunda que o texto aponta para uma prática tão, exigente? Olha, a motivação que o livro descreve não é para todo mundo, no sentido de que não se alinha com buscar só uma vida confortável, equilibrada nos padrões do mundo, sabe? O texto direciona essa prática para quem sente aquele desejo ardente por algo mais, conhecer Jesus num nível mais profundo, viver mesmo pelos valores do reino de Deus, acumular o que ele chama de tesouros eternos, e não só os temporais, e causar um impacto espiritual de verdade, duradouro. Então, é apresentado como um caminho para quem tem mais fome de Deus, podemos dizer assim? Exatamente. Para essas pessoas, o SOG apresenta a autonegação não como um peso, mas como um dom de Cristo. Uma ferramenta, uma graça dada para intensificar o fervor espiritual. Ele usa aquela imagem de que isso aumenta as chamas do nosso amor, sabe? Torna a busca por Deus mais apaixonada, menos morna. É uma estratégia para sair daquela superficialidade espiritual. Ferramenta para intensificar a busca. E quais seriam os resultados práticos, os benefícios espirituais que o autor diz que essa prática pode trazer? Ele detalha alguns, né? Sim, o capítulo explora alguns benefícios bem específicos que, segundo o autor, vêm dessa prática. O primeiro seria uma perspectiva mais clara, uma visão mais aguçada da realidade espiritual e do mundo. Como assim, perspectiva mais clara? Como que abrir mão de algo bom me faria ver melhor as coisas? A lógica que ele apresenta é que quando a gente se desapega voluntariamente das coisas que o mundo valoriza tanto, conforto, prazer, posse, etc., a gente começa a se desalinharmos daquele sistema corrupto do mundo, como ele chama. É como se escamas caíssem dos olhos, sabe? A pessoa passaria a enxergar as prioridades do mundo com mais crítica e as do reino com mais clareza. Faz sentido essa ideia de limar contra a maré. O texto até fala que o mundo, por natureza, não renuncia a nada. Busca sempre mais conforto, mais prazer. Então, praticando a autonegação, a pessoa estaria se colocando num ponto de vista diferente, fora desse fluxo de buscar satisfação aqui na Terra. O autor até usa o exemplo do filho pródigo para ilustrar isso, não é? Exatamente. A passagem lá de Lucas 15:17 é usada para mostrar que foi a falta, a privação extrema, ele queria comer a comida dos porcos, que o fez cair em si. A necessidade básica não atendida forçou ele a reavaliar tudo e o trouxe de volta para a razão, para os valores do pai. O Sorge faz um paralelo. A autonegação voluntária, como jejum ou outras formas de privação escolhida, pode ter um efeito parecido, um choque de realidade que realinha a pessoa com as verdades espirituais, com a dependência de Deus. Ok.
essa ligação entre privação voluntária e clareza de visão é um ponto forte do argumento dele. Qual o segundo benefício que o texto destaca? O segundo benefício que ele descreve é uma transformação acelerada do caráter. O argumento aqui é que Deus responde à humildade e àquela resolução apaixonada de quem se nega voluntariamente por amor a Ele. Essa autonegação é vista como um ato concreto de humildade. Reconhecer que a gente precisa mais de Deus do que dos confortos da vida. E, segundo o texto, essa humildade atrai a graça divina de um jeito especial, capacitando a pessoa para um crescimento mais rápido em pureza, em santidade. Ele se baseia naquela ideia bíblica de que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E tem aquela analogia do vinho novo em odres novos, de Marcos 2:22. Lembro de ter lido isso no material. Como que o autor conecta essa imagem com a autonegação? Eles entendem que o vinho novo é um símbolo do Espírito Santo. E os odres velhos são entendidos como autoimagem, o orgulho que espera todas as coisas para ele. A ideia aqui é que para a gente poder receber o vinho novo, a gente deve renunciar a odiar, a reconhecer que a gente precisa mais de Deus do que dos confortos da vida e as seguranças de si. Ele usa essa analogia de um jeito bem interessante. O vinho novo seria um novo mover de Deus, sabe? Uma nova unção, revelação, direção. O odre, o recipiente, seria a nossa alma, nosso ser interior. Assim como o odre velho, ressecado, não aguentaria a fermentação do vinho novo e rasgaria, uma alma que não está preparada, talvez meio rígida, acomodada, não conseguiria receber ou conter o que Deus quer fazer de novo. A autonegação, especialmente o jejum, segundo o autor, funcionaria como um processo de amaciar e preparar esse odre. Deixaria a alma mais flexível, mais humilde, mais receptiva e capaz de se expandir para conter as coisas novas de Deus. É quase um processo de esticar a capacidade espiritual da pessoa. Entendi. Preparar o recipiente para o conteúdo novo, clareza de perspectiva, transformação acelerada, que mais? Qual o próximo benefício que o livro aponta? O terceiro benefício tem um foco mais específico, a preparação para o ministério profético. A lógica aqui é um pouco mais sutil, estratégica, segundo a interpretação do autor. Ministério profético. Como que negar a si mesmo em coisas boas prepararia alguém para isso? O princípio que o Sorge apresenta é que, para ter autoridade espiritual de verdade para confrontar ou falar sobre algo que está sendo feito em excesso ou de forma errada na cultura, ou mesmo na igreja muitas vezes, é preciso que a pessoa se abstenha até da prática moderada e legítima daquilo. É como se a abstinência do bom desse autoridade sobre o ruim ou o exagerado. Ele usa Jesus como exemplo máximo disso, imagino? Sim, precisamente. O autor aponta que, para confrontar a avareza e o amor ao dinheiro dos fariseus, Jesus vivia simples, sem apego material. Para lidar com a busca deles por posição de honra, reconhecimento público, ele sempre escolheu o último lugar, a humildade. Jesus se santificou, quer dizer, se separou e se absteve do que era normal e aceitável em certas áreas, como ter casa fixa, buscar status social, para ganhar autoridade espiritual e moral para confrontar o desequilíbrio nos outros. A sugestão do autor é que formas estratégicas, direcionadas de autonegação, podem da mesma forma qualificar uma pessoa para entregar mensagens proféticas com mais peso, com mais integridade. É uma perspectiva interessante sobre de onde vem a autoridade espiritual. E tem um quarto benefício principal que o texto explora, talvez um dos mais centrais, ligado a ouvir a voz de Deus. Correto. Esse é talvez um dos mais enfatizados no capítulo. A capacidade aprimorada de ouvir a Deus. O texto argumenta que a direção divina, a percepção espiritual, as respostas de Deus fluem com mais clareza, mais liberdade, quando a autonegação é praticada com a motivação certa, sustentada pela graça. E é aqui que o Sorge introduz um conceito que ele atribui ao Mike Bickle, o de fraqueza voluntária. Fraqueza voluntária. Isso soa como um paradoxo total. Porque alguém buscaria a fraqueza de propósito? É exatamente esse paradoxo que o autor explora. A ideia não é ser fraco por descuido, mas escolher a fraqueza em certas áreas, abrir mão de conforto físico, sono adequado, alimentação regular, etc., como um caminho para descobrir uma dependência maior de Deus e, por consequência, uma graça maior.
A autonegação, nesse sentido, enfraquece nossas defesas naturais, nossa autossuficiência, nosso vaso humano, torna a pessoa mais vulnerável. E como essa vulnerabilidade escolhida ajudaria a ouvir Deus? Segundo o texto, é justamente nessa fraqueza reconhecida e até abraçada que o poder de Deus se manifesta mais plenamente. O autor cita direto 2 Coríntios 12,9. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ao reduzir a confiança na própria força, na própria capacidade de gerenciar a vida confortavelmente, a pessoa se tornaria mais sintonizada com a necessidade da graça divina e, portanto, mais apta a ouvir a voz suave de Deus, a discernir a vontade dele. A dependência da força humana seria trocada por uma dependência mais aguda da força e da direção divina. Ok, os benefícios que ele descreve são significativos dentro dessa perspectiva espiritual do autor. Clareza, transformação, preparação para o ministério e, crucialmente, essa maior sensibilidade para ouvir Deus através da tal fraqueza voluntária. E como tudo isso amarra de volta ao conceito central do livro, o lugar secreto. A conexão é direta, é vital para a mensagem do autor. Ele volta lá em Mateus capítulo 6, versículos 16 a 18, onde Jesus dá instruções específicas sobre o jejum, que é um exemplo claro de autonegação no texto. A instrução-chave ali é: faça em secreto. Lava o rosto, penteia o cabelo, não mostra para os outros que está jejuando. Faz para o Pai, que vem em secreto, e ele vai te recompensar. Então a prática da autonegação, seja qual for a forma, jejum, menos sono, o que for, tem que ser discreta, íntima, uma coisa entre a pessoa e Deus, não uma performance para ganhar aplauso dos outros. Precisamente. O autor enfatiza que a eficácia espiritual da autonegação está ligada a essa pureza de motivação. Quando é praticada assim, não para ser vista, mas como um ato de devoção sincera diante de Deus lá no lugar secreto, esse espaço de intimidade pessoal com Ele, aí ela cumpre o propósito. O texto afirma que essa prática autêntica serve para despertar o fluxo de vida nesse lugar íntimo. Funciona como uma ferramenta poderosa para reacender a paixão, revitalizar a conexão espiritual, principalmente naqueles momentos em que essa comunhão parece que esfriou ou caiu na rotina. É um recurso para reavivar o coração da vida devocional. Então, resumindo a perspectiva apresentada nessa fonte específica, a autonegação não é vista como castigo, como penitência, mas como uma escolha estratégica, voluntária e, muito importante, é diferente de tomar a cruz, porque foca em limitar ou abrir mão de coisas boas e legítimas, não só em combater o pecado. O objetivo descrito é intensificar a busca espiritual e os benefícios que o texto prometem incluem maior clareza de visão, transformação de caráter acelerada, preparação para um serviço espiritual mais autêntico e, talvez o mais importante, uma capacidade aguçada de ouvir a voz de Deus. E tudo isso, idealmente, praticado na discrição do relacionamento pessoal com Deus no tal lugar secreto. Exato. E a leitura desse capítulo deixa uma reflexão interessante para a gente, né? O texto propõe essa dinâmica que parece quase um contrassenso para a nossa lógica moderna. Abrir mão voluntariamente de conforto, de prazer legítimo, até de descanso necessário, como um jeito de acessar uma força, uma clareza, uma conexão espiritual mais profunda. Isso, inevitavelmente, levanta a questão, dentro do que o autor apresenta, como que essa fraqueza voluntária se equilibra. Como distinguir essa dependência radical do divino, que o autor defende, do esforço humano disciplinado que a própria prática exige. É um convite para a gente pensar sobre o papel surpreendente que o desapego, mesmo daquilo que é bom e dado por Deus, pode ter na busca por uma experiência transcendente segundo a visão desse autor. Com certeza, dá muito o que pensar. Exploraremos mais ideias desse mesmo livro, Segredos do Lugar Secreto, na nossa próxima conversa. Que Deus abençoe a todos que nos acompanharam nesta análise. Até a próxima!